Boa noite! Esse projeto que nós estamos apresentando agora faz parte de um projeto de extensão do IFCE, esse vídeo que nós estamos apresentando, ele que justamente trata sobre a EJA. Nós vamos estudar sobre mecanismos de EJA que existem nos Estados Unidos e não existem no Brasil. Vale salientar que os Estados Unidos são a maior potência econômica e militar do planeta. Os Estados Unidos também são o maior ganhador de prêmio Nobel e, ao lado da China, são os maiores produtores de artigos científicos de todo o planeta. Então, o ensino superior deles é mais maduro, mais antigo e tem muitas coisas boas que nós devemos observar e, a partir dessa observação, ver o que é possível trazer para o nosso tão amado, tão querido Brasil. A primeira coisa, e que é o tópico desse vídeo de hoje, são três universidades que eles chamam de três grandes, as The Big Three, seriam as três grandes. São três grandes universidades que trabalham dentro dessa perspectiva da educação de jovens e adultos. A primeira delas é a Thomas Edison State University. Traduzindo, seria mais ou menos Universidade Estadual Thomas Edison. Essa universidade ela tem uma série de cursos, ela é uma instituição à distância e ela tem uma série de cursos. Os cursos que ela tem de undergraduate seria cursos de graduação no Brasil, abaixo da graduação, abaixo da cerimônia de graduação. Então, isso são os cursos undergraduate. E eles têm dois tipos de curso. Tem os cursos associate, que seriam, se eles forem mais profissionalizantes, seriam o tecnólogo do Brasil. Se eles forem mais acadêmicos, mais com objetivo propedêutico, eles seriam os bacharelados interdisciplinares que são, aqui no Brasil são 3 anos, a pessoa estuda simplesmente para poder continuar um curso mais caracteristicamente universitário. Então, algumas universidades federais, principalmente, possuem esses cursos. Então, tem vários aqui, vários cursos associate nessa instituição. São cursos lá nos Estados Unidos que, por regra, eles possuem 2 anos. Então, e esses 2 anos podem ser aplicados para que você consiga concluir um curso de 4 anos. São cursos bastante interessantes. E também tem os cursos de bacharelado. Os cursos de bacharelado são cursos de 4 anos. E esses cursos de 4 anos, eles seriam equivalentes aos bacharelados. Em alguns casos eles têm uma correlação com o tecnólogo, mas seriam os bacharelados aqui do Brasil. Tem esse bacharel em artes, seria mais ou menos isso, mas na verdade não é exatamente um curso de artes, é um curso que é focado principalmente nas humanidades, no estudo das humanidades. Então, é um tipo de bacharelado. E tem o bacharelado em ciências. Esse bacharelado em ciências é similar aos bacharelados do Brasil. Então, eles têm várias áreas aqui, ó. Ciência e análise de dados, segurança interna, defesa civil, mais ou menos isso. Cursos relacionados à tecnologia também, administração de empresas, cibersegurança, serviços humanos. Eles têm um curso de bacharelado em enfermagem para outras pessoas que já têm outros cursos, que elas podem se formar bacharéis em enfermagem. E tem também cursos, o bacharelado em liderança organizacional e o bacharelado em estudos profissionais. Esses cursos, alguns eles servem de guarda-chuva para outros cursos. Esse aqui é um deles, esse em estudos profissionais, para um bacharelado mais profissionalizante, e esse bacharel em artes, mas a gente não vai ver isso com detalhes aqui, mas eles têm uma série de cursos e é muito interessante. Até aqui você pode questionar assim, mas professor Saulo, basicamente eu não vejo muita diferença em relação à universidade brasileira que seja à distância. Beleza, até aqui realmente é desse jeito. Mas nós temos aqui um mecanismo, essas instituições elas têm um mecanismo que é justamente de aceitação de créditos.
Então, as pessoas elas podem ganhar créditos estudando por esses cursos à distância. Eles têm mais de um formato desses cursos, também a gente não vai aprofundar esses formatos, mas isso aqui é que é o interessante para a gente. Eles têm o que eles chamam de ganhar créditos pelo que você já sabe. Então, crédito por exames que as pessoas fazem. Isso vai ser o principal tema do nosso próximo vídeo. Créditos também por treinamento militar e treinamento profissional. O que é isso? Que basicamente não existe no Brasil. Seria assim, imagina que na minha instituição tem um centro de línguas. Esse centro de línguas tem inglês, tem libras, tem vários. Eu posso pedir para uma instituição que tem esse papel, por natureza, de avaliar esse tipo de treinamento. Ela vê o meu treinamento e a partir desse treinamento, ela já diz assim, olha, esse curso de Libras que é ministrado no Centro de Línguas do IFCE, se o aluno fizer até o 4º semestre, ele é equivalente à disciplina de inglês instrumental. Então, quem já fez até o 4º semestre pode pedir para aproveitar a disciplina de inglês instrumental em função desse treinamento. Alguém que tenha um curso específico do Exército, de alguma das Forças Armadas também, esses treinamentos eles podem ser avaliados e serem também considerados equivalentes a determinadas disciplinas do ensino superior. Então, isso é um mecanismo bem interessante. Isso aqui é em base coletiva. O que é analisado é o curso. Não é caso a caso, não é casuístico, como dizem em Portugal. É analisado o curso, quem tem esse curso até determinado ponto tem o direito de receber algumas disciplinas do ensino superior. Esse fenômeno, ele é potencializado e ele é interessante, por quê? Porque diferente do Brasil, que muitas vezes a gente tem instituições privadas à distância, com mensalidades bem baratas, assim, às vezes 1/10 do salário mínimo você já paga algumas mensalidades, ou às vezes até menos. Existe uma situação que também tem instituições públicas, mas lá que são até os cursos são gratuitos. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, mesmo nas instituições públicas, às vezes os cursos eles são até um pouco mais baratos, mas eles são cursos que ainda assim eles são pagos e eles são bastante caros. Praticamente não existem cursos gratuitos nos Estados Unidos no ensino superior. Então lá, esses direitos aqui, eles fazem muito sentido, eles valem muito a pena. E eu falei agora da avaliação dos cursos em bases coletivas, mas também existe uma avaliação em bases individuais, que seria a análise de portfólio, aqui com a siglazinha PLA. Então, essa análise de portfólio ela seria o seguinte: eu passei a vida toda trabalhando com gráfica e lá eu aprendi diversas coisas, fiz vários produtos, fiz diversos cursos sobre a minha área e eu tenho um certo conhecimento. Eu posso fazer uma disciplina, normalmente tem uma disciplina que ensina, uma ou duas que ensinam a fazer esse portfólio. Quando eu aprendo a fazer o portfólio, eu preparo o portfólio, entrego esse portfólio à instituição de ensino superior a qual eu estou matriculado, ela analisando toda a minha vida, nesse caso de forma sim, individual, casuística, como falo português europeu, português de Portugal. Então essa instituição ela vai me dar os créditos relativos a toda aquela minha experiência de vida. Então, isso é uma coisa muito interessante que, infelizmente, nós não temos no Brasil, que nós poderíamos ter, com todo o respeito, com toda a humildade, nós poderíamos sim ter esse serviço aqui no Brasil. E outra coisa bastante interessante são
os créditos concedidos através de licenças e certificações. Isso a gente vai ter um tempinho a mais agora sobre esse tema, para a gente estudar sobre esse tema. Outra coisa é que essa instituição ela não tem apenas cursos de graduação, eles têm também cursos de pós-graduação. Então, um breve à parte aqui, eles têm vários mestrados e vários doutorados. Mestrado em liderança educacional, em tecnologia educacional e aprendizagem à distância, mestrado em estudos liberais, que seria um curso um pouco mais com currículo um pouco mais difuso, um pouco mais individualizado. Então, mestrado em administração de empresas, em serviço de liderança pública, mestrado em ciências, que também é um guarda-chuva para outros tipos de cursos, mestrado em contabilidade, em cibersegurança, em análise e ciência de dados, em administração da saúde e outros cursos aqui, segurança interna, gestão de recursos humanos, tecnologia da informação, gerenciamento e por aí vai. E além de mestrados, eles também têm doutorados em administração de negócio e doutorado também em prática de enfermagem. Olha que interessante. Em uma instituição voltada para a educação de jovens e adultos no ensino superior, ela tem desde o primeiro ciclo da graduação, o segundo ciclo da graduação, que são os bacharelados, eles possuem também mestrados e doutorados. E tem também outro tipo de curso, que seria aqui os Graduate Certificates, que seriam mais ou menos o que são as nossas especializações aqui no Brasil. Então, é bem interessante. O escopo dessa instituição, desse tipo de instituição, eles são bastante interessantes. E eles também têm algumas coisas, são cursos totalmente online, eles não precisam de provas específicas para que você consiga entrar nesses mestrados, nesses doutorados, e eles têm vários ciclos ali durante o ano que o aluno pode ir integralizando suas disciplinas. Então, muito interessante, muito interessante. Eu sonho muito com um dia que o Brasil possa ter esse tipo de instituição aqui, para que nós possamos respeitar os direitos das pessoas, que nós possamos atendê-las da melhor maneira possível. Então, o que eu queria dizer era, existem avaliações, existem lá certificações, qualificações que já são avaliadas. Aqui eu estou abrindo aqui a parte da aviação. Na aviação tem várias certificações, várias credenciais de aviação. Essas credenciais, elas são avaliadas. Se você tiver, você apresenta à universidade que você tem essas qualificações. E com essas qualificações, elas são analisadas pela instituição para lhe dar alguns créditos. Então, também não é em base individual, é em uma base coletiva a partir daquela certificação, para todas as pessoas que tenham aquela certificação, elas possam ganhar essas disciplinas. Então, isso é uma coisa muito bem pensada, não é uma coisa solta. Eu peguei aqui um exemplo que seria lá a certificação, a credencial dada pelo governo para os mecânicos de manutenção aeronáutica. Aqui eu peguei, no caso, aqui no Brasil se chama célula, que é aquele mecânico que trabalha ali com a fuselagem do avião, com a parte, tirando ali os motores, tirando a parte elétrica, basicamente com o corpo do avião. Então, quem tem essa certificação, lá, essa instituição, eles já dão essas disciplinas aqui, aeronáutica geral, básico de sistemas de estrutura de aviões, manutenção
da linha de voo, mais ou menos isso. Sistemas do corpo do avião, aqui uma disciplina mais avançada. Estrutura metálica, estrutura não metálica, desenho de engenharia 1, laboratório de máquinas, ferramentas, e tecnologia de soldagem 1, já apontando aqui todos os créditos que são dados por essas disciplinas. Então, assim, é bem interessante essa análise que eles têm. E eles já apontam aqui alguns cursos que as pessoas com essas certificações elas podem receber. Então, vou abrir aqui um desses cursos. No caso, seria o bacharel em manutenção. Seria o bacharel. Agora, lá eles têm uma coisa que a gente não tem aqui. Tem um bacharelado que forma o tecnólogo, né? Então, bacharelado em tecnologia da manutenção de aeronaves. Então, aqui seria um tecnólogo. Lá eles consideram bacharel. Tem cursos lá de 4 anos, bacharelados, que formam também o tecnólogo. Ok? É uma diferença, uma característica do ensino superior. Então, vou abrir aqui esse curso, Bacharelado em Tecnologia da Manutenção de Aeronaves. Esse curso aqui, ele já é orientado, ele já é apontado para quem faz aquela certificação. Então, nesse curso aqui, o que é que eles dizem? Eles dizem o seguinte, que você vai ter lá um ensino superior um pouquinho diferente, vou apresentar aqui para vocês. Tem disciplinas que eles chamam de educação geral, no caso aqui 46 créditos, seriam mais ou menos 3 semestres ali do curso. Disciplinas de inglês, disciplinas de comunicação oral, disciplinas de álgebra universitária. Eles têm também disciplinas para se distinguir fake news de fatos, já tem disciplinas com essa preocupação. Disciplinas relacionadas à sociologia, a liderança ética, como funciona o governo americano, claro, é um curso americano também. Também tem disciplinas relacionadas a humanidades também. No caso, ciência forense, história americana, cinema americano. Aí algumas disciplinas aqui que podem ser escolhidas também, História Americana 2, Criminologia, Introdução às Humanidades 3, que no caso seria música. Disciplinas também relacionadas à parte científica de uma forma mais geral, as ciências exatas. Então, aplicações e conceitos computacionais, Química Geral 1 com laboratório. E é engraçado que eles têm lá também laboratórios que eles mandam para a casa do aluno e o aluno pode fazer essas práticas em casa. Então, eles já têm toda a expertise disso também. Aqui algumas instituições já começam a trabalhar com isso. Eu vou falar um caso muito bom, muito louvável, de um centro universitário chamado Uninter, que ele também tem esses kits. A gente com a pesquisa pode encontrar esses kits na internet, mas tenho certeza que outras também vão começar a ter esse tipo de prática. Algumas vezes até convidam, as instituições podem convidar os estudantes para fazerem essas práticas no polo, ou algumas vezes até com simuladores também pelos computadores. Então, na parte específica de aviação, tem ali algumas disciplinas. No caso, são 59 créditos, mais ou menos metade do curso. O curso tem 120 créditos. Estatística básica, matemática de nível superior acima da álgebra universitária, que é uma disciplina padronizada lá, física 1 e 2 com laboratório, aeronáutica geral também, que a gente viu que eles davam por conta da certificação, airframe, que seria a estrutura do avião, cursos relacionados a
a parte de força do avião, e a aviônica também, créditos relacionados à aviônica, seria a parte elétrica, eletrônica do avião. Então, mais algumas disciplinas também específicas relacionadas à aviação, mecânica dos fluidos, termodinâmica, circuitos contínuos e circuitos alternados. E eles têm também, esse capstone seria mais ou menos o TCC. O aluno vai desenvolver aqui um TCC, um projeto final para poder terminar o curso. E lá também existem disciplinas eletivas, são 15 créditos aqui de disciplinas eletivas. No geral, nessas disciplinas eletivas tem muita liberdade do que o aluno vai estudar para que ele consiga terminar seu curso. Então também é uma coisa muito interessante. Então a gente basicamente está terminando aqui a primeira instituição, que é a Universidade Estadual Thomas Edison. Se vocês quiserem pesquisar depois, vocês podem pesquisar, fiquem livres, fiquem à vontade. E nós vamos continuar o nosso estudo com as outras duas. São 3 grandes, nós vamos estudar as outras 2 grandes. A outra é a Excelsior University. Por muito tempo, até pouco tempo atrás, ela era Excelsior College. Então, muitas vezes eu até quero falar Excelsior College. É uma instituição também que recebe estudantes dentro dessa perspectiva de educação de adultos, de flexibilizar esse ensino. Eles lá têm cursos muito interessantes em várias áreas. Negócios, que seria a administração aqui no Brasil. Eles têm cursos de associate, bacharelado, mestrados também eles têm, graduate certificates, que seriam mais ou menos as especializações, ciências da saúde também, basicamente esses cursos são muito ali para aquela parte de gestão da saúde, cursos que eles chamam de artes liberais, que são cursos. Artes liberais seria uma coisa mais propedêutica, seria uma coisa mais para continuidade de estudos. Às vezes a pessoa vai estudar na faculdade, não sabe exatamente o que ela quer estudar, ela vai estudando temas gerais que são considerados artes liberais. Uma curiosidade também, eles têm o bacharelado em psicologia, mas diferente do Brasil, o bacharelado em psicologia ele forma um profissional mais contemplativo, tem uma finalidade mais propedêutica propriamente dita, de formação geral. O psicólogo clínico propriamente dito nos Estados Unidos ele é formado através de um doutorado profissionalizante. Então é outra filosofia. Então a psicologia aqui nesse caso ela está dentro das artes liberais. Também eles têm cursos na área de enfermagem, tem cursos que são complementares para quem já é enfermeiro, tem ali que seria mais ou menos o técnico em enfermagem, poder completar o bacharelado. Então eles têm cursos também de ingresso na enfermagem. Então é bem interessante o que eles têm aqui, alguns mestrados, algumas especializações, cursos também relacionados ao serviço público, no caso Justiça Criminal, Segurança Nacional, eles têm 2 mestrados também relacionados a isso, um de Administração Pública e o outro de Justiça Criminal. Diferentemente do Brasil também, o advogado ele não é formado na graduação, ele é formado em um doutorado profissionalizante específico para o direito, que vai formar advogados. Não tem aqui esse curso para formar os advogados nessa instituição. Tem outras até de educação à distância que tem esse curso, mas não é o caso da Excelsior University. E as outras que tem, não tem exatamente esse foco na educação de adultos. Então eles têm aqui na parte de tecnologia, tem o Associate em Estudos Técnicos, o bacharelado mais profissionalizantes, BPS é bacharelado em Estudos Profissionais em Tecnologia da Informação, então seria um curso um pouco mais difuso, mais profissionalizante. Tem bacharelado em cibersegurança,
bacharelado em tecnologia da engenharia elétrica, que vai formar um tecnólogo em engenharia elétrica através do bacharelado. Não existe isso no Brasil, mas existe isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe o tecnólogo que se forma no Associate, que ele já seria mais ou menos como o técnico de nível médio do Brasil. E eles têm o tecnólogo que se forma no bacharelado, que seria mais similar ao tecnólogo de 3 anos ou mais, que existe em alguns casos aqui no Brasil. Então, a gente tem que entender que são sistemas universitários diferentes, que não são sistemas universitários iguais. Então, se todos dois, se o engenheiro propriamente dito e o tecnólogo também são formados em 4 anos, qual a diferença entre eles? A diferença seria que esse que faz tecnologia da engenharia de 4 anos, ele tem uma formação mais prática, ali, mais relacionada a resolver os problemas propriamente dito, executar essas resoluções, e o engenheiro de 4 anos ele já é mais focado ali ao projeto, à teoria. Então ele tem outro foco, tem um foco um pouco mais diferente, um foco mais científico, de desenvolver novas soluções para aperfeiçoar a engenharia, para aperfeiçoar os métodos, são um pouco diferentes. E eles têm também o bacharelado em tecnologia da informação, o bacharelado em tecnologia da engenharia nuclear, e eles possuem também um mestrado em cibersegurança, alguns cursos de especialização. Então, essas instituições que têm essa proposta de educação de jovens e adultos, que são conhecidas com esse nomezinho, de as 3 grandes, elas são bastante interessantes. Então, nós vimos a segunda instituição, nós vamos passar agora para a terceira instituição, que é a Charter Oak State College. Então, esse Oak aqui quer dizer carvalho. Então, mas não tem muito sentido a gente tentar traduzir ao pé da letra, principalmente nomes próprios. Então seria college é um falso cognato, não é colégio, pelo amor de Deus. É faculdade estadual, Charter Oak. Então seria isso. Essa instituição, ela também é muito interessante, também gosto bastante dela. Ela sofreu uma transformação. Antigamente, todos os bacharelados dela, como eles tinham uma perspectiva inclusiva, eles eram bacharelados em estudos gerais e eles tinham uma concentração. Mas essa instituição ela foi vendo que ela tinha praticamente todas as disciplinas dos cursos e que ela poderia oferecer diretamente o bacharelado, sem ser uma concentração de um bacharelado em estudos gerais, que é uma coisa um pouco mais estranha, um pouco mais difusa. Então ela foi abrindo bacharelado em administração de empresas, em estudos da criança, justiça criminal, cibersegurança, isso aqui seria mais ou menos pedagogia, administração hospitalar, administração da saúde, administração de sistemas de saúde, seria administração de contas médicas aqui no Brasil, administração de recursos humanos, enfermagem, liderança organizacional, psicologia, dentro daquela perspectiva que a gente conversou, que o bacharelado de psicologia nos Estados Unidos, não confunda com o Brasil, por favor. Nos Estados Unidos eles formam um estudioso, eles não formam o psicólogo. O psicólogo lá é em um doutorado profissionalizante, do mesmo jeito que no direito e que em outras profissões também. Então, administração de segurança pública, serviço social, sociologia, estudos gerais, eles possuem também alguns mestrados, alguns associates e alguns cursos de especialização. Mas eu acho que vale a pena a gente olhar esse bacharelado em estudos gerais. Vale a pena. Vamos dar uma olhada aqui nele. Como que é esse bacharelado em estudos gerais? Esse bacharelado em estudos gerais tem alguns que você consegue fazer fazendo todos os cursos nessa instituição. No caso, o bacharelado em estudos gerais com uma concentração em estudos americanos. Então, é possível fazer esse curso
todo com créditos da própria instituição. História, sistemas da informação, estudos paralegais. Paralegal é quem ajuda ali no escritório jurídico, seria isso. Presta apoio aos serviços jurídicos, sem ser propriamente dito o operador jurídico. O operador jurídico é a pessoa que trabalha com a prática forense propriamente dita, é o advogado, é o juiz, é o promotor e por aí vai. Então, paralegal é a pessoa que ajuda no escritório, que ajuda nos serviços jurídicos aos operadores jurídicos, ok? Então, também, ciência política, é um curso também que existe lá, e administração pública também é outra concentração que tem. Só que eles têm uma coisa interessante que a gente nem concebe no Brasil, a gente nem concebe isso no Brasil. São cursos lá que eles têm, que eles ofertam, mas que eles não ofertam todas as disciplinas do curso. Por quê? Porque como ela é uma instituição com a perspectiva de formar jovens e adultos, o que é que essa instituição faz? Ela recebe muitos créditos de fora. Então, algumas pessoas querem se formar em áreas específicas, elas podem sim ir para essa instituição, levar seus créditos e conseguirem se formar nessa instituição. Então, eles têm esse bacharelado em estudos gerais, com algumas concentrações. Aqui, como existe um bacharelado em estudos individualizados, que eles dão uma linha básica, mas você pode estudar praticamente o que você quiser para se formar. Os outros que a gente já viu que eles oferecem todas as disciplinas para a pessoa conseguir se formar só estudando lá, mas eles possuem também outras concentrações para o bacharelado em estudos gerais, que a pessoa faz as disciplinas fora, leva as disciplinas para a instituição e com essas disciplinas ela pode se formar, pode ali terminar o seu curso. Então eles têm, tem essa concentração em comunicação, essa concentração em ciência da computação, em escrita criativa do inglês, né? Seria mais ou menos um bacharelado em letras, quisesse formar os escritores, em uma língua estrangeira também, e existe também estudos da saúde e estudos judaicos, então existem esses cursos também. Para a gente matar um pouquinho a curiosidade, eu vou clicar em um desses cursos aqui para a gente entender melhor como é que eles funcionam. Okay? Então, eles têm a parte lá mais geral, vou mostrar para vocês essa parte mais geral, mas para que a pessoa consiga ter essa concentração, ela tem que fazer esses créditos aqui. Ela prova que ela tem 6 créditos na língua de um nível intermediário, mais 3 créditos ali para ou escrita, leitura ou tradução, civilização e culturas relacionadas àquela língua, literatura relacionada àquela língua e eletivas de nível superior. Eu vou tentar explicar da maneira mais didática possível. Seria o quê? Seria disciplinas ali dos 2 últimos anos do curso superior, disciplinas mais acadêmicas, mais avançadas. Então, eles exigem que pelo menos 6 créditos sejam nesse nível, sejam eletivas ali desse nível de upper level. Ok? E também outros créditos relacionados à história da arte, literatura, filosofia, economia, e o capstone. Capstone seria projeto final, TCC, seria isso. Então, eles têm esse curso. Nesse curso aqui, eles estão falando da parte relacionada à concentração. Mas eles também têm uma questão relacionada a outras coisas, que basicamente permeia todo o ensino superior dos Estados Unidos. Eles têm uma questão
de estudos gerais. Nesse caso aqui dessa instituição, ela também cobra que se saiba, que se tenha um determinado número de créditos em estudos gerais, em artes liberais. Então, eles pedem também isso para os alunos. Então, são questões características do ensino superior dos Estados Unidos. Basicamente, ali, metade dos créditos nessa instituição, principalmente, eles são relacionados aos estudos gerais, à formação em estudos gerais. Outra parte eles pedem para que seja complementado com disciplinas que eles consideram de artes liberais. E também eles têm as partes mais específicas da concentração. Então, aqui, como nós estávamos focando no bacharelado em estudos gerais, eu vou abri-lo. Ele tem aqui a regra. Eles têm dois tipos de bacharelados, que é o bacharelado em artes, mas não quer dizer bacharelado em artes, como a gente diz aqui no Brasil. Seria o bacharelado em humanidades e o bacharelado em ciências. Então, são dois bacharelados diferentes. No caso todos dois eles vão ter 120 créditos, 15 créditos por semestre, 8 semestres, 4 anos. E, pelo menos, no caso do bacharelado em humanidades, pelo menos 90 créditos precisam ser relacionados às artes liberais. São grupos de assuntos ali que seriam considerados as artes liberais. Assuntos mais propedêuticos, de culturas gerais. 60 créditos seriam artes liberais no bacharelado em ciências. 30 créditos, pelo menos, são créditos que eu vou trazer de outras instituições, mas que são ali créditos mais avançados, normalmente que se encontram nos 2 últimos anos dos cursos nessas instituições. Então, ele mostra aqui o que é que se estuda em cada um desses cursos. Aí ele fala aqui dos requisitos da educação geral. Vou abrir aqui, a gente já viu de outra instituição como seriam esses requisitos, mas eu vou abrir aqui para a gente ver. 36 créditos pelo menos na concentração e os créditos de eletivas que eles se somam para que se complete os 120 créditos. Então, repetindo, eles têm alguns quesitos. Os créditos de educação geral, os créditos da concentração, os créditos de artes liberais. Precisa completar com eletivas até ter a carga horária. Vou apertar aqui para a gente ver o que seriam esses créditos de educação geral. Então, as áreas que eles chamam aqui de educação geral são comunicação, estudos de informações, mais ou menos isso, para a pessoa poder tentar ler um pouco melhor o mundo, disciplina relacionada a fazer decisões éticas, ao comportamento ético, história e governo dos Estados Unidos, história ou cultura não americana de outros países, entendimento global, entendimento do mundo como um todo, também precisa de 3 créditos, literatura e artes também, mais 3 créditos, ciências sociais e comportamentais, também mais 3 créditos, matemática, 3 créditos, ciências naturais, 7 a 8 créditos, dependendo do estado até aumenta às vezes um pouco, pensamento crítico também tem uma quantidade de créditos. Então, diferentemente do Brasil, ele não diz exatamente qual a disciplina que você vai fazer, mas você tem que fazer disciplinas nessas áreas aqui que foram apontadas para ir completando a carga horária. E por fim, vamos ver aqui o que seriam
as artes liberais, tá? É uma curiosidade bastante interessante também. Nem toda instituição, não é tão comum ter essa obrigação de artes liberais. Mas o que é que seria considerado artes liberais? Para a parte de humanidades, artes, escrita avançada, comunicação, dança, filme, línguas estrangeiras, jornalismo, literatura, música, filosofia, fotografia, religião, discurso e teatro. Então, no caso aqui de ciências naturais e matemática, na parte ali de ciências exatas, seriam artes liberais, astronomia, biologia, química, estudos ambientais, geologia, matemática, meteorologia, física e também o que mais que na parte de ciências sociais seriam artes liberais, antropologia, arqueologia, economia, geografia, história, ciência política, psicologia e sociologia. Então, isso aqui são artes liberais. E aqui também, o que é que não são artes liberais? O que é que eles não consideram artes liberais? Contabilidade, saúde, aviação, basicamente conteúdos mais práticos, mais profissionalizantes, eles não consideram artes liberais. E, por fim, tem outra coisa muito interessante aqui nessa instituição, que eles têm um catálogo de exames padronizados que dão créditos. Então, esse catálogo ele é extremamente interessante, porque eles mostram em detalhes como essas certificações elas dão esses créditos, se elas se encaixam ali como artes liberais, se elas são consideradas upper level, né, nível mais alto, ou nível mais baixo ali, relacionado aos 2 primeiros anos dos cursos superiores. Então, aqui a lista ela é uma lista enorme. Essa lista tem várias páginas, 8 páginas, e cada página tem uma quantidade absurda de registros. Então, aqui, por exemplo, esse teste aqui, antropologia geral, quem que dá esse teste? No caso, esse teste seria pela DSST, teste. Para que ganhe esses créditos aqui, eles pedem que tenha uma nota pelo menos de 400 nesse teste. Ele vale 3 créditos no nível inferior, nível mais baixo. Ele atende quesitos de educação geral e ele também é considerado artes liberais. Então, ele atende o que seria a educação geral no tópico B. O tópico B são ciências comportamentais e sociais. Então, aqui essa lista permite que o aluno ele vá acompanhando e, se ele quiser, até que ele vá buscando esses testes. Há casos de alunos que eles conseguem se programar para fazer o curso inteiro só através dos testes. Hoje em dia, essas instituições elas costumam pedir que 2 disciplinas elas sejam feitas na instituição. Uma primeira relacionada ali a uma introdução à universidade, ao curso, que é comum aqui no Brasil, tem algumas instituições com esse tipo de disciplina, e uma última disciplina que seria relacionada ali ao TCC. Então, do mesmo jeito que é possível no Brasil terminar o ensino médio todo, educação básica, ensino fundamental, todo através de provas de certificação, nos Estados Unidos já é possível, mecanismos de EJA já permitem que as pessoas terminem o curso superior inteiro a partir de exames. Eu sou muito a favor dos exames. Se tem colegas na EJA que criticam os exames, que dizem que os exames são uma forma de destruir a EJA, eu discordo.
Os exames, eles são uma forma de respeitar os direitos das pessoas, de respeitar o que as pessoas já sabem. E o Brasil já permite que as pessoas terminem até o ensino superior a partir desses exames, ou o ensino médio, a educação básica, a partir desses exames. Os Estados Unidos já estão na frente, eles já permitem que as pessoas terminem até o ensino superior por meio desses exames. E é nesse ponto que a gente quer chegar. Ter instituições de EJA que recebam, que acolham o aluno, que permitem que ele tenha respeitado tudo que ele já sabe, que o acolha para que ele consiga ali ter mecanismos de terminar seu curso, e se ele quiser, ele possa até fazer mestrado e doutorado nessas instituições. Então é isso uma das coisas que a gente quer para o Brasil, é isso uma das coisas que a gente quer para o futuro da EJA. Muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo até aqui. Nós teremos mais 2 vídeos dessa série, desse projeto de extensão. Um segundo também relacionado a outros mecanismos de EJA lá dos Estados Unidos. E um terceiro vai focar um pouco mais aqui no Brasil. Pessoal, muito obrigado. Que Deus nos acompanhe, que Deus nos ajude, que nós possamos fazer sempre o melhor para a EJA. Eu não gosto muito de bordões, mas eu vou tomar a liberdade de terminar esse vídeo com esse bordão. A EJA resiste e a EJA vai continuar resistindo. Um abraço a todos, pessoal. Muito obrigado.